Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre tipos de frações. Nesta aula aprenderemos como identificar se uma fração é própria, imprópria ou aparente. Vamos ver aí. Conceituando. Fração própria é a fração cujo numerador é menor do que o denominador. Então, toda fração cujo numerador seja sempre menor que o denominador, você tem aí o que nós chamamos de fração própria. Vamos ver aqui um exemplo para compreendermos. Considere esse inteiro aí, que está sendo dividido em três partes iguais. Dessas três partes iguais, eu vou pintar apenas uma. Tá? Então, que fração representa essa parte pintada? A fração que vai representar a parte pintada é 1/3. Ou seja, das três partes que eu tenho, uma foi pintada. Por isso que está sendo indicada aqui por 1/3. Veja que esse 1, que indica a parte pintada, que é o numerador, é menor do que o 3, que representa todas as partes, que é chamado de denominador. O denominador sempre representa todas as partes na qual o inteiro foi dividido em partes iguais. E o numerador sempre vai representar aquela parte destacada, que no caso aqui é a parte pintada. Tá certo? Olha só. As frações próprias representam números maiores do que 0 e menores do que 1. Então, sempre vai representar números maiores do que 0 e menores do que 1, ok? Então, vamos lá. Fração imprópria é a fração cujo numerador é maior ou igual ao denominador, tá? Então, vamos ver um exemplo aí para compreendermos. Considere esse inteiro, dois inteiros iguais. Esses dois inteiros iguais eu vou dividir também os dois em três partes iguais, tá? Nesse primeiro inteiro aqui eu vou pintar todas as partes e nesse segundo inteiro aqui eu vou pintar apenas uma parte. Já que os dois inteiros que aí estão foram divididos todos em três partes iguais, isso significa que a fração que vai representar esses dois inteiros aí é indicado, terá como denominador o número 3. Por que o número 3? Porque os dois inteiros foram divididos em três partes iguais. Então, o 3 aqui indica a quantidade de partes em que cada um foi dividido. Tá certo? Agora, o numerador, nós vamos utilizar um número para representar todas as partes pintadas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 partes pintadas. Então, você tem aqui 4/3. 4/3 representa as partes pintadas envolvendo esses dois inteiros que foram divididos todos dois em três partes iguais, ok? Então, nós podemos afirmar que 4/3 representa mais que um inteiro. Por que representa mais que um inteiro? Porque você tem aqui um inteiro completamente pintado e uma parte do outro. Então, nós temos aqui mais que um inteiro pintado, ok? Vamos ver outro exemplo. A definição, o conceito sobre fração imprópria é uma fração cujo numerador é maior. Então, nesse exemplo aqui, eu usei o exemplo de numerador maior que denominador, ou igual ao denominador. Então, nós vamos usar agora uma fração, um exemplo de um inteiro em que o numerador e o denominador são iguais. Então, nós temos aí um inteiro em que eu vou dividir em três partes iguais. Dessas três partes iguais, eu vou pintar todas elas. Então, tanto o numerador como o denominador são indicados pelo mesmo número, 3 e 3. O inteiro foi dividido em três partes iguais, indicado aqui pelo denominador, que é 3, e todas as partes foram pintadas, indicado aqui pelo numerador, que também é 3. Então, 3 sobre 3 representa um inteiro. Então, as frações impróprias representam números maiores ou iguais ao denominador. E quando o numerador e o denominador forem iguais, elas representam assim números inteiros, tá? Ok? Pode ocorrer em que o numerador também seja maior que o denominador e representar também número inteiro. Por exemplo, se no lugar desse 4 aqui fosse um 6, 6 é divisível por 3, que daria 2. Então, as frações impróprias, elas representam também números inteiros, tá certo? Vamos lá. Temos aí representando um inteiro a fração 3/3. Vamos seguir adiante. As frações impróprias representam números inteiros ou mais que inteiro, tá certo? Representam números inteiros quando o numerador é múltiplo do denominador, ou mais que o inteiro, já que o numerador é maior
mas não é múltiplo do denominador, ou seja, não é divisível pelo denominador. 4 dividido por 3 não dá um número inteiro, tá certo? Vamos seguir adiante. Fração aparente é a fração cujo numerador é múltiplo do denominador. Quando eu digo que o numerador é múltiplo do denominador, eu estou afirmando que o numerador é divisível pelo denominador. Então, vamos ver aí um exemplo. Considera esses dois inteiros. Todos os dois serão divididos em 3 partes iguais. E os dois inteiros serão completamente pintados. Então, aí você tem 2 inteiros completamente pintados. Qual é a fração que vai representar esses 2 inteiros que estão completamente pintados? A fração será indicada por, veja só, o denominador vai ser representado aí pelo número 3. Por quê? Porque os dois inteiros, todos os dois foram divididos em 3 partes iguais. Então, esse 3 aqui tanto serve para indicar o denominador desse inteiro aqui, como o denominador desse outro. Então, o denominador vai ser o mesmo para os dois. Agora, o numerador pode representar todas as partes pintadas juntas. Juntando as 3 partes do primeiro inteiro com as 3 partes do segundo inteiro, nós temos 6 partes pintadas. Então, veja que se você dividir 6 por 3, vai dar 2. Então, toda fração aparente ela vai representar frações cujo numerador é múltiplo do denominador, ou seja, o numerador será sempre divisível pelo denominador, representando assim números inteiros. As frações aparentes sempre irão representar números inteiros, tá? Um detalhe aqui importante, já que o numerador é maior que o denominador e toda fração aparente representa números inteiros, isso quer dizer que toda aparente é imprópria, certo? Então, as frações aparentes representam números inteiros. Toda fração aparente é imprópria, mas nem toda imprópria é aparente, ok? Você vai ter frações, toda fração aparente ela é imprópria, mas nem toda imprópria é aparente. Lembre-se disso. Vamos aí para uma atividade para fixarmos melhor esses conceitos. Vamos lá. Classifica as frações como sendo própria, imprópria ou aparente imprópria. Vamos lá, ver isso aí. Nós temos aí da letra A até a letra I. Vamos ver cada uma individualmente aqui. Ó. Eu tenho aqui 2/5. Observe que o numerador é menor do que o denominador. Se 2, que é o numerador, é menor que o denominador, neste caso ela é própria. Tá certo? Na letra B, observe que o numerador e o denominador são iguais. Todas as vezes que o numerador e o denominador são iguais, isso significa que essa fração representa um inteiro. Se representa número inteiro, ela é ao mesmo tempo imprópria e aparente. Portanto, nós podemos afirmar que nós temos aqui a fração aparente imprópria, já que 8 dividido por 8 é igual a um inteiro. Na letra C, observe que o numerador é maior do que o denominador. 7, que é o numerador, é maior do que o denominador, que é 5. Veja que 7 não dá uma divisão inteira por 5. 7 dividido por 5 não dá inteiro. 7 não é múltiplo de 5. Portanto, essa fração aqui é somente imprópria. Ok? Vamos para a letra D. Observe que 10 ele é múltiplo de 5. Se 10 é divisível por 5, na divisão de 10 por 5, você terá aí o número 2. Já que essa fração aqui representa número inteiro, ela é, ao mesmo tempo, imprópria e aparente. Então, nós podemos afirmar que ela é aparente e imprópria. Ou poderia escrever o contrário, imprópria e aparente, tanto faz. Na letra E, você tem 8/5. Observe que o numerador, que é 8, é maior do que o denominador, que é 5. Neste caso, nós temos aqui 8 não é múltiplo de 5. 8 não é divisível por 5. Portanto, essa fração aqui é somente imprópria. Ok? Letra F. Observe que o numerador, que é 7, é menor do que o denominador, que é 12. Todas as vezes que o numerador for menor do que o denominador, ela será própria. Ok? Vamos para a letra G. Observe que o 12, que é o numerador, é maior que o denominador, que é 4. 12 ele é múltiplo de 4. 12 é divisível por 4. Veja que o numerador é múltiplo do denominador. Neste caso, ela é, ao mesmo tempo, imprópria e aparente. Então, nós podemos afirmar
que aqui você tem 12 dividido por 4, que vai dar 3 inteiros. Logo, você tem uma fração aparente imprópria ou imprópria aparente. A ordem como você vai escrever não importa não, tá bom? Na letra H, você tem aqui 20 quinzeavos. Se você analisar direitinho, 20 é maior do que 15. 20, que é o numerador, é maior que o denominador, que é 15. Só que 20 não é múltiplo de 15. Então, neste caso, você tem aqui uma fração que é somente imprópria. Tá? Vamos para a letra I. Observe que você tem aqui a fração 11 terços. 11 trezeavos, desculpe, 11 trezeavos. Neste caso, você percebe que 11, que é o numerador, é menor que 13, que é o denominador. Todas as vezes que o numerador for sempre menor que o denominador, ela é uma fração própria, ok? Com isso, pessoal, eu encerro essa aula. Quero aqui pedir a Deus que abençoe a todos vocês. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima aula. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.